Alô, galera goiana, alô, galera rubro-negra, alô, galera do Camaleão. Aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Na tarde deste sábado, Aparecidense e Atlético começam a decidir uma vaga na final do Campeonato Goiano de 2023. As duas equipes fazem o primeiro dos dois jogos que após eles nós saberemos qual das duas equipes seguirá para a decisão da competição. Neste vídeo eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, falar um pouco do lado tático deste confronto, explorar um pouco o poderio e as deficiências de cada um dos times, o retrospecto e muito mais. Não saia daí, é logo depois da nossa vinheta de abertura. CLS Paulo. Estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Deixe aí aquele like para prestigiar o nosso trabalho. Fique à vontade para fazer o seu comentário. A sua manifestação, a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Quem está conosco aqui no Futebol 62 é a Lutei Magazine, a maior loja da região norte da capital. Lutei Magazine, lá você encontra moda em geral, papelaria, bijuterias, calçados, utensílios de cama, mesa e banho. Você também encontra a Lutei Magazine no Instagram, @Lutei Magazine, como aparece aí no banner, e também no WhatsApp, o 99402-7562. Seja na loja física, seja no Instagram, seja no WhatsApp, você terá o melhor atendimento na Lutei Magazine. Lutei Magazine, que oferece o pré-jogo de Aparecidense e Atlético pelo Campeonato Goiano de 2023. Bom, as duas equipes tiveram primeiras fases até com muita distância, né, uma da outra. O Atlético fechou a primeira fase em segundo lugar, a Aparecidense em quinto, né, perdeu a posição ali. Começou a última rodada em terceiro, né, mas acabou terminando, aliás, em quarto, mas acabou terminando em quinto lugar. Porém, conseguiu eliminar a equipe do Craque após 2 jogos e muito em cima do primeiro jogo. Vou trazer primeiro para vocês os dados da partida, os times, depois a gente entra nessa parte mais analítica. Aparecidense e Atlético, jogo de ida da fase semifinal do Campeonato Goiano de 2023. A partida acontece neste sábado às 16 horas no estádio Aníbal Batista de Toledo. A arbitragem será do André Luiz Castro, ele será auxiliado pelo Christian Passos e o Márcio Soares. Lembrando que nesse jogo tem o VAR Lite, que é aquele VAR com 4 câmeras, não tem as linhas de impedimento, mas dá para você ver muita coisa no VAR Lite. E quem estará no VAR é o árbitro Eduardo Tomás, certo? Vamos conferir aqui o retrospecto entre as duas equipes com dados do futeboldegoias.com.br. Já são 29 partidas na história, ou seja, hoje será o 30º jogo entre Aparecidense e Atlético. A equipe rubro-negra tem 18 vitórias contra 6 vitórias da Aparecidense e 5 empates. O Atlético marcou 55 gols nestes confrontos e a Aparecidense fez 25. O Atlético ganhou os últimos 6 jogos que realizou contra a Aparecidense. Desde 2019 que o Atlético ganha todos os confrontos contra a Aparecidense. Ganhou em 19, em 21, em 22 e ganhou também o jogo válido pela primeira fase do Campeonato Goiano deste ano, o ano de 2023. É um Atlético muito soberano no retrospecto diante da equipe da Aparecidense. Para o jogo de hoje, o técnico interino, que é o Anderson Santos, ainda não se sabe se vai mesmo fechar com o Mozart. Se fechar, aí sim ele deve assumir na próxima semana. Mas quem comanda o Atlético hoje é o Anderson, isso é um fato, e ele tende a fazer uma modificação na equipe, que é o retorno do Shailon, um jogador que cumpriu suspensão automática, pelo terceiro cartão amarelo, mas quem vai deixar a equipe não é o Arauz, que entrou no lugar dele, e sim o Ayrton. Então o Shailon volta a desempenhar uma função que ele já desempenhou muito no Atlético no ano passado,
que é jogando aberto pelo lado direito, né? No 4-2-3-1, fazendo esse homem de lado, jogando com o pé trocado. Em muitos momentos ele fecha também para fazer a armação das jogadas. Então o Atlético deve ir a campo com Ronaldo, o Rodrigo Soares, que também volta na lateral direita, Lucas Gasal, Emerson Santos e Jefferson, Matheus Salles, Haldney e Arauz. Lá na frente o Shailon, o Gustavo Coutinho e o Luiz Fernando pelo lado esquerdo. Essa deve ser a formação do Atlético para começar o jogo. Do lado da Aparecidense, do técnico Moacir Júnior, o provável time conta com Gabriel, Vitor Ricardo, Vanderlei, Vinícius e Rodrigues, Renato, Rodriguinho, Robert, Matheus Ferreira, João Diogo e Alex Henrique. Então essa formação aí no 4-4-2, que varia também em muitos momentos para um 4-2-3-1 do técnico Moacir Júnior. O Atlético, né? Vamos aqui às virtudes e defeitos dessa equipe do Atlético. É um time que tem um ataque muito poderoso mesmo. O Atlético vem sendo muito eficiente, né, ofensivamente falando. É um time, por exemplo, na primeira fase do Campeonato Goiano, né, em 11 jogos, o Atlético marcou 25 gols. Foi o melhor ataque da primeira fase, disparado, com 5 gols a mais que o Goiás. Na segunda fase, o Atlético marcou mais 8. Não marcou pela Copa do Brasil, né? Então o Atlético em 14 jogos, 15, né, jogos realizados até esse momento, não, 14 mesmo. 14 jogos realizados até esse momento, o Atlético marcou 33 gols. Então uma média muito alta, né, próxima a 2 gols e meio por jogo, e isso vem ajudando a equipe a construir a campanha que construiu até agora, uma campanha de segundo lugar, com apenas um ponto atrás da equipe do Goiás. Já defensivamente, o Atlético não tem o mesmo desempenho. É uma equipe que conseguiu fazer alguns ajustes nesses últimos jogos, teve um resultado melhor, né? Não tomou gol do Atlético de Alagoinhas pelo Campeonato Goiano. Passou um jogo contra o Iporá sem tomar gol, tomou no outro. Então já vinha de uma sequência na reta final do estadual de 4 jogos, 3 sem tomar gols. Então dos últimos 6 jogos, o Atlético em 4 não tomou gols. É sem dúvida uma evolução para uma equipe que vinha com desempenho defensivo muito ruim, mas é o ponto do Atlético que mais preocupa, né? Mesmo com esse melhor desempenho recente, sem dúvida a defesa do Atlético é a que causa mais preocupação ao torcedor, à comissão técnica e à diretoria rubro-negra. Já a Aparecidense, eu vejo um time muito instável dentro da competição. Fez uma primeira fase fraca, ao meu ver, não conseguiu realizar grandes jogos, teve dificuldades nos jogos mais pesados, né, tanto que perdeu para o Atlético, perdeu para o Goiás, empatou com o Vila, ganhou do Craque, né, que foi o Craque até agora é o diferencial da Aparecidense. Onde a Aparecidense conseguiu fazer bons resultados neste Goianão foi contra o Craque. Então, sem o Craque, a Aparecidense vai ter que mostrar que tem condições de fazer bons jogos e bons resultados diante de outras equipes. Então, esse baixo rendimento da Aparecidense, sem dúvida, ele fortalece o Atlético no confronto. A expectativa na Aparecidense é ela conseguir crescer nessa reta final. Fez um excelente jogo contra o Craque na ida. Será que hoje consegue repetir isso contra o Atlético? Até porque o desafio é muito maior do que naquela ocasião. Para mim, o Atlético é favorito. Tem um favoritismo para mim leve no jogo de hoje, mas um favoritismo considerável para ser a equipe que vai se classificar à decisão do Campeonato Goiano. Então, ao meu ver, o Atlético tem mais condições de ganhar o jogo. A Aparecidense, que é acostumada às vezes a complicar os times aqui da capital, mas diante do Atlético ela não tem esse repertório. Raramente a Aparecidense consegue algum bom resultado contra a equipe rubro-negra. Então, esse desafio das 14 horas está posto, né, para mim com favoritismo do Atlético. Você, torcedor, fica à vontade para mandar sua mensagem, fazer a sua consideração, deixar a sua reflexão sobre esse jogo de logo mais. Muito obrigado pela audiência, fiquem todos muito bem e até a próxima.